Só no nome do poder do Pai Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, abra Santo Livro, em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15. Todos, amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos ler todo mundo junto numa forte voz. 1, 2, 3 e... Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Abra também João 2, 17. Todos, amém? Diz assim a palavra do Eterno: e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Até aqui pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se essa será a última ministração que eu vou estar fazendo sobre a série que nós estamos ministrando sobre o obreiro aprovado. Eu vou orar e vou ver se é para terminar nesse ponto ou se eu agrego mais algum. Mas entre tudo que for ministrado, talvez se não tiver esse fundamento que nós vamos fazer, que nós vamos aprender hoje, nada adianta. Não adianta a oração, não adianta a palavra, não adianta ter um caráter elevado, puro, santo, imaculado, se de fato nós não sermos consumidos pela obra do Senhor. Consumidos pela obra do Senhor, amado. E ser consumido pela obra do Senhor envolve um fundamento. Qual é? O amor. Que foi o que o Almir estava ministrando aqui. A Bíblia diz que sem amor, nada do que a gente fizer vale, amado. E há uma profecia de Cristo que ele menciona, obrigado, amado, que ele menciona que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Escute o que eu vou dizer. Jesus não está falando dos ímpios. Jesus não está falando dos traficantes. Jesus não está falando dos políticos. Alexandre de Moraes. Lula. Jesus não está falando dos que se prostituem. Não. Dos mentirosos. Não. Jesus está falando de quem conhece a Ele ou diz conhecer. Jesus está a dizer que esses que dizem que me conhecem, esses que dizem que me adoram, esses que dizem que me servem, vai se multiplicar a iniquidade na vida deles. A consequência disso será o amor se esfriar. A insensibilidade espiritual o dominará. Nada mais que aparece diante dele causa constrangimento, dor. Ver um pecador morrer não mexe mais com ele. Ver a vida cristã dele da maneira que está não mexe mais com ele. Ouvir uma palavra confrontadora não mexe mais com ele. Ele está anestesiado. Ele está amortecido. O amor dele se esfriou-se. A repreensão de Jesus à igreja de Éfeso foi que eles deixaram o primeiro amor, amor. Eles tinham doutrina,
eles tinham pastores bíblicos, eles tinham apóstolos coerentes, eles tinham profeta, eles tinham operação de milagre, eles tinham até o zelo, mas não tinha amor. Então, zelo sem amor é farisaísmo. Zelo sem amor é religião, não é fé cristã. E nesses últimos tempos, se nós não tivermos, de fato, amor e sermos consumidos pela obra, amado, tudo que a gente fizer vai ser palha diante do julgamento do Cordeiro de Deus. Palha, vai ser queimado. Palha. Porque não tem verdade naquilo. Paulo, ele orienta Timóteo a apresentar a Deus aprovado. E eu queria que vocês levassem muito a sério essa palavra que está escrita aqui, não por mim, mas pela Bíblia, pela palavra de Deus. Colocar-se diante do Senhor e falar de maneira sincera e clara: Senhor, eu estou aprovado diante do Senhor, a minha vida de fato te agrada, a minha conduta de fato coloca sorriso nos seus lábios, de fato, ó Deus, o meu comportamento alegra o teu coração, de fato, ó Deus, eu tenho vivido como os profetas, de fato, ó Deus, eu tenho vivido como o apóstolo Paulo, como Pedro, como Mateus, como Marcos, eu tenho vivido como o jovem Estevão. Senhor, será que a minha conduta hoje como um jovem cristão é semelhante a de Estevão? Vou te responder: não é. Não é. Porque eu vejo poucos jovens serem consumidos pela obra, como Estevão foi. Estevão não estava preocupado em ficar forte, Estevão não estava preocupado em ficar musculoso, Estevão não estava preocupado em ter 1 milhão de seguidores no Instagram, Estevão não estava preocupado em ser bem sucedido. Pastor, é pecado isso? Não, a questão é: o que te consome mais? O que exige mais de você? Se você de fato é um servo de Deus, se de fato você creu em Cristo, é submisso a Cristo, a lei de Cristo, o amor seu a Cristo, é disso que eu quero falar. Se você é consumido por Jesus, se de fato se eu vasculhar o seu YouTube e ver o que você consome mais, é quem você adora. E talvez a maioria estaria reprovada. Reprovado. Jesus aqui, quando ele menciona isso, não ele, mas os discípulos, Jesus aqui, ele está purificando o templo dele. Então essa palavra é o seguinte: Deus, ele quer purificar a sua igreja nesses últimos tempos. Deus quer passar peneira no meio do seu povo, oh glória. Deus de fato quer lapidar um caráter cristão semelhante ao dele. É isso que ele quer. Ele não quer que façam da casa dele casa de comércio. Ele é cordeiro, mas ele também é leão. O que levou o cordeiro de Deus a se enfurecer era que estavam fazendo da casa do pai dele casa de comércio, vendendo, comprando. Vende-se tudo hoje na igreja, mano. Vende-se rosa, vassoura, curso, vende-se livro, vende salgado, vende-se salgadinho doce, vende-se tudo. Comercializam tudo e não acham que isso ofende a Deus, ofende a santidade de Deus, ofende tanto quem vende, tanto quem compra. É pecado, amado, diante do Senhor. Mas o zelo não se restringe a isso. Restringe-se a sua vida com Deus e aquilo que Deus quer que a gente seja diante dele. O zelo, o amor, o respeito, o temor a Deus, a piedade, a devoção, amado. Ser consumido absolutamente pela obra de Deus. Estevão, amados irmãos, ele morreu por causa da fé. Ele foi apedrejado. Por quê? Porque ele pregou com veemência. Porque ele vivia uma fé genuína. Ele não estava preocupado em agradar. Ele não estava preocupado em ser benquisto, aceito, em ser social. Não. Ele cuidava de agradar mais a Deus do que aos homens.
ser consumido pela obra. Jesus é o maior modelo de obreiro. O apóstolo Paulo, aponta o apóstolo Paulo e fala assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa declaração de Paulo, meus irmãos, ela é ensurdecedora. Ela ecoa na eternidade como uma dinamite, como uma bomba nuclear. Sede meus imitadores. Como, Paulo? Como eu sou de Jesus Cristo. Tem noção do nível que esse homem atingiu? Tem noção do tipo de fé que esse homem experimentou? Tem noção do tipo de cristianismo que esse homem, depois que teve um encontro com Cristo, ele começou a trafegar? A ponto dele declarar isso, entrar no cânon, isso ser aprovado pelo Espírito Santo, isso ser inspirado pelo Espírito e dado ao apóstolo Paulo, a ponto de Deus permitir ele escrever. Pode escrever, Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nem eu posso dizer isso hoje. Nem eu. Nenhum de nós aqui poderia falar: pode me imitar, que eu imito a Cristo. Ninguém. Essa é a grande verdade. Ninguém. Minha esposa me perguntou às 3 vezes de tarde, quando eu cheguei, estava fazendo esse esboço. O que foi? Eu estava quieto, introspectivo. Nada não. O que foi? Porque a minha cabeça estava fervilhando, eu lendo a Bíblia, fazendo o esboço e compilando isso daqui, eu falando: Senhor, a minha vida é uma vergonha. A minha vida diante do Senhor ainda é uma vergonha. É uma vergonha, Deus. Essa é a realidade, Senhor. É uma vergonha. Por quê? Porque de fato o zelo da tua casa ainda não me consome. O zelo da tua casa ainda não me devorou, me consumiu, me esmiuçou, me levou a pó, a cinza e a ruína. Homens foram presos, martirizados, humilhados, desapossados de seus bens, perderam esposa, família, dignidade, respeito, perderam suas cabeças por amor a Cristo. E eu vejo a cristandade, amados irmãos, a malfadinha, que por qualquer coisa abandona Cristo, abandona a fé, negligencia a palavra, desrespeita os fundamentos da fé, por qualquer coisa, mano. É porque ainda não foi consumido pela obra. Não foi devorado. Consumido é ser devorado, absolutamente tomado. O seu caráter vai ser todo dissolvido pela obra de Deus, a ponto de não sobrar mais você. Você ser totalmente dependente de Cristo. Isso é ser consumido pela obra. E não é o que nós fazemos. Não é o que a igreja brasileira faz. Jesus disse, João 2,13, estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados, acomodados. Sentar fala de posição de conforto. O que a igreja hoje faz é estar sentada numa posição de conforto. A gente não quer mais cruz, a gente não quer mais renúncia. O que a gente quer no templo é negociação, comodidade. Deus não vai permitir. Quem fica assim na casa de Deus, ele vai lançar fora, mano. Eu estava lendo isso, o Espírito estava colocando em minha alma. Meu servo, eu não vou aceitar cristão acomodado. Eu não vou permitir que pessoas ficam assentadas, acomodadas, confortáveis na minha presença. O Evangelho confronta, mano. Glória ao teu nome, Deus. Aleluia. E achou assentados
E tendo feito um azarroque de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou a mesa. A mesa não era a mesa da comunhão, a mesa era a mesa de negócio. Não era a mesa da comunhão com Cristo, não era a mesa da comunhão com o corpo de Cristo, era a mesa de negócio. E Deus falou, eu vou lançar fora os bois, as ovelhas, os cambistas, ou seja, eu não vou receber esse sacrifício de vocês, eu não vou receber essa adoração de vocês não é genuína, eu vou expulsar vocês daqui. E derribou a mesa, e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda, outra tradução, casa de comércio. E os seus discípulos lembraram do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Ele estava ecoando o Salmo 69, onde Davi menciona isso. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Quando ele foi morto e ressuscitou, os discípulos creram, lembraram, porque o Espírito Santo já tinha sido derramado. E o Espírito Santo diz assim em João, quando ele for derramado entre vocês, ele vos fará lembrar toda a palavra. Então, quando eles foram iluminados pelo Espírito Santo, quando eles souberam que Cristo foi ressuscitado, quando Cristo foi assunto aos céus e deu as últimas direções para eles lembraram daquilo que Cristo tinha dito. O zelo da tua casa me devorará. E de fato devorou a ponto dele ir para a cruz. Para a cruz. E a cruz deve ser o nosso destino, mano. Mas os pregadores não querem dizer isso. Que isso não dá like, isso não dá mídia, isso não dá público. A cruz é o nosso destino. A cruz é o nosso instrumento. Sem cruz não há evangelho. Sem cruz não há salvação. Sem cruz não há fé. Quando eu era do mundo, eu gostava também do Rapa. E tem uma música do Rapa antiga que ele falava que o meu Cristo é diferente. Mas o meu Cristo é diferente. A sombra dele é sem cruz. Dele é sem cruz. No meio daquela luz. Quem já ouviu o Rapa sabe, conhece essa música. Ou seja, o que ele quer dizer? Evangelho sem renúncia. Evangelho sem cruz. Evangelho sem, amados irmãos, abnegar-se a si mesmo. Isso é uma blasfêmia, mano. Devemos ser consumidos pela obra do Senhor. Você deve colocar isso em cash hoje. Lucas 9:57, a palavra diz, e aconteceu que indo ele pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. No final Jesus vai falar, ele disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, não é um obreiro aprovado. Lançou a mão no arado e olhou para trás. É a figura da mulher de Ló. Deus dá uma palavra de juízo. Deus decreta o juízo sobre Sodoma e Gomorra e fala para Ló, sai daí. Ele demora a sair, ele e sua família. Deus envia anjos fala de mensageiros. E tira Ló e sua família e fala, não olha para trás. Porque quem foi chamado para frente não pode olhar para trás. Porque quem olha para trás erra o caminho. E quem olha para trás vira tempero da terra, vira sal. Ela olhou, virou estátua de sal. É o que Jesus está falando. Senhor, seguinte para onde quer que for. Olha só, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava falando, eu não tenho conforto a te oferecer, eu não tenho uma mão
mão com açúcar para te dar. Eu não tenho uma mão com aveia e granola para te dar. Não. O que eu tenho para te oferecer é cruz. 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 Aí, opa. Deixaram. João 6. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Por esse discurso, quem pode ouvir? E o texto é muito claro. E muitos dos seus discípulos os deixaram, o abandonaram. Mas enquanto ele estava dando pão, a multidão estava atrás. Enquanto ele estava oferecendo milagre, a multidão estava atrás. Enquanto ele estava oferecendo cura, benécias, a multidão estava atrás. Agora, quando ele pregou o evangelho, a multidão, opa, dura essa palavra, quem pode ouvir? Voltaram atrás. O que nós temos oferecido a Deus, irmão, é pouco por aquilo que Ele fez por nós. É pouco. Na verdade, o que nós estamos oferecendo para Ele é um sacrifício coxo, manco, ou coisas impuras, que nós estamos oferecendo e querendo que Deus aceite. O povo de Israel estava assim, e não mudou. Felizmente não mudou. Malaquias menciona, Malaquias 1:11 em diante: mas desde o nascer do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura. É isso que ele quer, uma oblação pura, um sacrifício puro, uma adoração sincera, um entregar da vida de maneira completa, uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível, e dizeis, eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o rebanho, o coxo e o enfermo, e assim fazeis a oferta. Ser-me aceito isso de vossa mão? Vocês estão oferecendo o coxo, o enfermo, e ser-me aceito isso de vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome será tremendo entre as nações. Ele está falando, vocês têm coisa boa para oferecer, vocês têm coisa pura para oferecer, porque eles foi entregue, e vocês estão querendo tirar o pior de vocês para dar para mim. Eu não vou aceitar isso. Vocês querem que eu aceite essa oração? Vocês querem que eu aceite esse cântico? Vocês querem que eu aceite essa oferta que vocês deram de maneira obrigada? Não, eu não vou aceitar. Porque eu ofereci o meu Filho Santo, puro, imaculado a vocês. Glória, glória, aleluia. É o meu melhor que eu tinha. Agora vocês querem me oferecer o coxo, o manco, o cego, e eu aceitarei isso de vossa mão? Maldito seja, diz a palavra do Senhor. Jeremias é muito claro. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Outra tradução fala relaxadamente. Um oráculo de maldição. E fazer a obra não é quem prega não, tá? Fazer a obra não é quem toca nem quem canta. Fazer a obra é quem diz que crê em Cristo. É viver a fé. Ele diz, maldito quem vive a vida cristã relaxadamente. É isso que ele quer dizer. Diz que crê, mas joga no bicho. Diz que crê, mas joga no tigrinho. Diz que crê, mas é um... Quase que sai, Jesus. Quase que sai. Diz que crê, mano. Diz que crê, mas é fofoqueira, trambiqueira, lambisgoia, 7-1, incrédulo, avarento.
Diz que crê, ele fala, maldito seja aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, de maneira fraudulentamente. Pode oferecer o melhor, entrega o pior. Nós devemos calcular. Quem recebe a Cristo deve calcular o custo da obra, o custo do ministério, o custo daquilo que Cristo vai exigir de você, não é eu, não é a igreja cristã, mas na verdade é Cristo. Você deve sentar e calcular. Fé também é pensar. Fé não é irracionalidade, fé é pensar. Abre Lucas 14, por favor, quero que você abra. Lucas 14, 25. Você deve calcular o custo da obra do Senhor sobre a tua vida. Lucas 14, 25 em diante fala assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse, Jesus está na frente, imagina o cenário, Jesus está na frente, está os apóstolos do lado, os 12, e está aquela multidão atrás. Por quê? Porque ele está multiplicando pão, está multiplicando peixe, curando enfermo, fazendo cego ver, paralítico andar, andando sobre as águas, fazendo coisa extraordinária, fazendo um homem que morava no cemitério são, voltando para a família, ter dignidade, respeito. E essa grande multidão está indo atrás dele. E a Bíblia diz, voltando-se, Cristo aqui parou, olhou para trás e ele vai falar com esse povo, porque ele é onisciente, ele sabe o que está na mente deles. E disse, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha a declaração de Jesus, não. Eu não consigo entender como é que as pessoas podem enxergar um Jesus zen, um Jesus hippie. Não sei de onde que saiu isso. Isso é um inferno isso. Jesus era duro, firme em suas declarações, em seus posicionamentos. Eu vou ler de novo. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, não, já casei, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmã, e ainda também a sua própria vida. A sua própria vida, ou seja, a sua vida, ela não pode ser cômoda, confortável. A vida cristã, ela é uma vida de incômodo, de inconformidade. Por isso que Romanos diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Aí ele diz, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós querendo edificar uma torre, não se assentar primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode ir ao encontro que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando a outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele não coloca condicional, ele é objetivo e claro. Qualquer que não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, irmãos, irmãs, e não a sua própria vida, não pode ser. E qualquer que venha após mim não leva a sua cruz, não pode ser. E qualquer que venha após mim não sentar e não fizer os cálculos, e não renunciar tudo quanto tem, ele diz, não pode ser meu discípulo. E aí? Olha o chamado do apóstolo Paulo. Não, mas é o apóstolo Paulo.
Acabei de ler o Evangelho. Mas quando Paulo se converte, Jesus fala para Ananias: Ananias, vai, porque esse para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O quanto ele deve padecer pelo meu nome. Tinha outro texto aqui, amados. Está em Atos. Eu não me recordo. Mas se você lembrar, menciona aí para dar referência. Eu gosto de dar referência no endereço. Que ele diz assim, mais ou menos: e lhe mostrarei de quantas tribulações nos importa passar no reino dos céus, entrar no reino dos céus. Eu não estou falando de salvação por obras. A salvação é pela fé. Mas as obras demonstram qual é o quilate da nossa salvação. Ele fala sobre isso. E vos mostrarei de quantas aflições, quão dificultoso será a entrada no reino dos céus. E não, amados irmãos, não se sabe o custo do ministério de ser um obreiro aprovado, o custo da chamada, se não tiver amor. Se não tiver amor, não entende. Jesus, ele fala assim: a quem muito foi perdoado, muito ama. A quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então o tamanho do seu amor vai revelar o tamanho do perdão que você recebeu. Então quem pouco ama Jesus, entende que o perdão dele, eu também não era tão mal assim, né, Jesus? Nunca matei ninguém, pô, que isso? Nunca fiquei de pistola na esquina, Jesus, que isso? Nunca fumei um beckzinho, tomei até uma cachaçinha, um gelinho, tá frio, assim, tomava um Domec e tal. Então, eu não era tão ruim assim, que isso? Nunca fui trambiqueiro e tal. Então, o seu perdão por mim, né, Jesus? Não foi aquele perdão. Foi perdão, tranquilo, né? Não foi não. Porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o perdão para a salvação é universal. Devemos ter amor pela obra. Ser consumido pela obra do Senhor envolve ter amor pela obra. Se você não tiver amor, você não faz. Se você não tiver amor, você não vai. Se você não tiver amor, você faz as coisas de maneira relaxada, acomodada, comum. 1 Coríntios 16, 14, olha o que a Bíblia diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Se você corta cabelo, faça com amor. Se você dirige um carro, faça com amor. Se você é uma dona de casa, faça com amor. Se você é um pastor, um obreiro, um diácono, faça com amor. Se você é um ministro de louvor, faça com amor. Se vai visitar alguém, visite com amor. Se vai pregar a palavra, pregue por amor e com amor. Porque se não for com amor, não adianta. Não adianta. Jesus era cheio de amor. Ou melhor, ele é o próprio amor. Eu ia conjugar o verbo no passado, era, mas ele é o próprio amor. Que tudo que Jesus fazia era com amor. João 13:1, a palavra fala: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e como havia amado os seus discípulos que estavam com ele no mundo, amou-os até o fim. E depois desse versículo aqui, sabe o que acontece? E entrando Satanás em Judas. Não mudou a essência de Jesus. Jesus assim ainda lavou os pés do discípulo. Jesus assim ainda ceou com os apóstolos. Porque ele nos amou até o fim, irmão. Aleluia.
Ele amou até o fim. Atos 10:38 fala, porque Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque Jesus era cheio de amor. Cheio de amor, amor. A gente não pode perder isso do nosso espírito, da nossa mente. Amor, amor. Fazer por amor. Pregar por amor. Ensinar por amor. Orar por amor. Vigília por amor. Visitar por amor. Evangelizar por amor. Fazer por amor a Cristo. Glória, aleluia. Cristo. Glória ao teu nome, Deus. Mateus 9:36 diz, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse a seus discípulos, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Tem muita pouca gente, irmão, para querer se lançar. Quando você procura alguém para fazer visita, poucos se colocam à disposição. Para visitar alguém no hospital, poucos se colocam à disposição. Até para louvor, até para compor louvor, que era uma estrutura da igreja que antigamente era disputada, as pessoas queriam, não quero ser do grupo de louvor. Até isso as pessoas não querem se lançar mais. Para ficar na recepção, para lavar na igreja, para limpar o banheiro. Ninguém se lança, mano. Irmão, pastor nenhum tinha que pedir nada. É voluntário. É se ofertar. A salinha, ninguém quer. Cuidar das crianças, ninguém quer, mano. Jesus viu a viúva de Naim com seu filho no caixão e vendo ela, se moveu de íntima compaixão. Viu dois cegos à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Movido de íntima compaixão. Vendo o cego de nascença, movido de compaixão, amor. Amor, amado. Irmão, toda vez que eu vou em recuperação, masculino ou feminino, mas eu saio dali extenuado, moído, sem energia. Por quê? Porque eu vou lá com fé, com expectativa do operar de Deus, de libertação, quebra de cadeia, de Deus escrever nomes no livro da vida. Pela fé, eu me dou ali com amor, porque eu creio que Deus pode mudar. Aleluia. Aquelas vidas naquele ambiente, amado. Um ambiente de submundo, rejeitados por tudo e todos. Ah, mas pastor, eles fizeram por merecer. Ninguém botou droga na mão deles, não sei o quê. Não interessa, não cabe a gente julgar essas pessoas dessa maneira. O que cabe a gente é pregar a palavra da cruz. Pregar. Mover-se de íntima compaixão. Por quê, pastor? Porque Filipenses fala, de sorte que haja em vós o quê? O mesmo sentimento que também havia em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas a aplicação ali é outra. Ah, mas também dá para aplicar em toda a vida. Ter compaixão, misericórdia, ternura, amor. O fundamento do amor é a obediência. Não é sentimento. Não é assim, não, eu vou orar, se for de Deus. Não é isso. O fundamento do amor é a obediência. É a obediência. Hebreus 5:8 menciona, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, vencer a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. O amor é uma pessoa e o amor é um mandamento, não é sentimento. Ou em última instância, ele mexe com o sentimento. Em última instância, ele mexe com o sentimento. Mas o amor é uma pessoa e um fundamento. E mandamento. É Cristo. Perguntaram para ele, Mateus 22, mestre,
Qual é o grande mandamento da lei? Jesus responde de maneira clara e objetiva. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A parábola do bom samaritano. Então quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a contar a parábola. Um homem saiu de um caminho para descer para Jerusalém e foi assaltado, quase morto. Aí desce o levita. Olha, passa de largo. Aí vem o sacerdote. Olha e passa de largo. Aí vem o samaritano. É samaritano. Não tem nem bom samaritano na parábola. É samaritano. A epígrafe só coloca assim por causa da conduta dele. Que ele passa e ele é movido de íntima compaixão. Quem é esse caído no chão? Todo aquele que não tem a Cristo, mas está do nosso lado. E a gente ignora. E por que a gente ignora? Porque, Almir, o amor nosso está amortecido. Ele está congelado. Para a gente que é carioca, esse frio que está dando, absurdo. O nosso amor está assim, congelado, duro, difícil de caminhar. A gente conhece o texto de 1 João. Edgar, pode me acompanhar, por favor, Nath, eu estou terminando. A gente conhece o texto de 1 João 4,8 que diz que Deus é amor. Amém? Amém ou não? Amém. Mas qual é a primeira parte do verso? Vocês lembram? Lembra a primeira parte do verso? O verso não é só esse. Esse é o final do verso. A primeira parte do verso é: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que a partir dessa noite, irmão, nós possamos pensar, em primeiro lugar, em fazer todas as coisas com amor, como disse o texto de 1 Coríntios 16,14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Com amor. Não de maneira mecânica, religiosa, mas com amor. 1 Coríntios 13, versículo 1 em diante diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não busca os seus interesses. Não se irrita facilmente, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele diz: o amor jamais morre. Morre. Nós devemos estar prontos a amar, para sermos consumidos pela obra. Consumidos pela obra. O irmão Nilo, ele sempre fala assim, quando eu vou lá no Rio ou quando ele me vê: pastor, quando eu te vejo, eu já oro a Deus no Espírito. Gasta ele, Jeová. Gasta ele até a última gota. Ele fala assim mesmo. E isso é verdade, amado. Mas é sobre todo aquele que crê. Sermos gastos, devorados, consumidos pela obra. Pastor, mas eu preciso ter amor. Você quer em Cristo? Você já tem. A questão é que você não está obedecendo aquilo que Ele mandou você fazer. Já tem, pastor? Vou te provar que você tem. Romanos 5, 1 em diante.
Sendo, por justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto, olha, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você já tem amor. Já foi dado. Já te foi entregue. Glória. Já está em você. Basta obedecer. Colossenses 3:12 em diante diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, vísceras, artérias, intestinos, todos vinculados, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe o que atrapalha nosso amor? É o egoísmo. É quando nós olhamos mais para as nossas coisas, os nossos cuidados, os nossos caprichos, e não em detrimento daquilo que Cristo diz para que nós façamos. E com isso não estou falando de você desprezar a sua vida, não. Você tem que viver a sua vida. Você tem que fazer as suas coisas. Mas a Bíblia diz assim, ó, mas em primeiro lugar faz o quê? Não ouvi. Mas em primeiro lugar? Não, está frio, gente. Mas em primeiro lugar? E a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que você se preocupa com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as suas. A partir do momento que Deus é prioridade na sua vida, você é prioridade na vida dele. Deixa o egoísmo de lado. O egoísmo é o grande inimigo do amor. É quando o rei Uzias morre e Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele diz: os meus olhos virão o rei, o Senhor dos exércitos, porque sou homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. Ou seja, reconheceu o próprio pecado e o pecado dos outros. Agora ele é envolvido de amor, cheio de amor, porque ele contemplou o rei. Aí lá no final Deus fala assim, abertamente: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías, lembra que eu falei voluntariedade? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis aqui a minha vida, Senhor. Me usa como profeta, atalaia, pregador, um anunciador. Me leva, Senhor, aos falados. Me leva, Senhor, aos hospitais, aos enfermos, aos acamados, aos centros de recuperação, na rua, no trabalho. Me leva, me guia, Deus. Aleluia. Me leva. Gálatas 4,19 diz: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós? Por quem de novo? Irmão, quem teve parto normal aqui sabe como é que o negócio é. O negócio é estreito, é esquisito. São dores absurdas. As contrações, lágrimas, sangue. Mas quando o neném vem à tona, aquele choro de dor se transforma num choro de alegria. Quando você geme e chora para que alguém nasça em Cristo Jesus, são dores, noites insônia, jejum, madrugadas, vigília, você fazendo votos com o Senhor, você orando, suplicando, jejuando, monte, oração, campanha, por uma única alma. Mas quando Deus quebranta aquele coração, e aquela pessoa vem a Cristo, você jubila de alegria. É isso que ele está falando. Por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Tem um livro que todo ano eu leio, Paixão pelas Almas. Paixão pelas Almas. Você chora lendo aquele livro. Você fala: meu Deus, como eu estou distante da tua presença. Todo ano, já li esse livro esse ano. Todo ano eu leio esse livro, Paixão pelas Almas.
que é um livro que me confronta, é um livro que me dá destino e direção acerca do grande mandamento de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ter paixão pelas almas, amor pelas almas. Foi o que Jesus disse em João 2,17. O zelo da tua casa me devorará. O zelo da tua casa me devorará. Eu serei consumido pelo zelo da tua casa, pelo cuidado com a tua casa. E eu termino com esse texto aqui. 2 Timóteo 2,10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Tudo sofro por amor dos escolhidos. Sofrimento e renúncia, amado, são sementes que regam e nutrem o caráter cristão. Sem sofrimento e sem renúncia, nós não somos robustecidos e amadurecidos no caráter cristão. Pastor, qual o objetivo dessa palavra? Te tirar da zona de conforto. Tem vezes que Deus me usa, sabe como? Como aquele dedo, está com machucadinho inflamado, não tem? Aí Deus me pega assim, como aquela pessoa que coloca o dedo assim, na sua ferida assim. Aperta. Eu vou lá. Botar o dedo na ferida e rodar. Até você se levantar. É assim. Tudo sofre. Não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, irmãos e irmãs. Não pode ser. E nem a sua própria vida. Envolve recurso, envolve tempo, envolve vida, envolve doação, entrega. E Deus não aceita nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Faz uma análise. Senhor, o zelo da tua casa está me devorando? Eu estou sendo consumido pelo zelo da tua casa? Se a resposta for não, coloca a sua vida diante dele. Fala, Senhor, em qual trincheira o Senhor quer que eu fique? Porque eu já estou com meu fuzil, meu coturno e meu capacete. Me coloca na trincheira, Jeová. Me coloca no fronte da guerra. Me coloque, Deus. Eu quero testemunho, eu quero tudo que é concernente ao teu reino. Me coloca no fronte. Eu quero ter experiências com o Senhor. Como é que você vai ter experiências com o enfermo? De um enfermo curado se você não for no hospital? Se você não visitar alguém? Como é que você vai ter experiência de um demônio cair por terra se você não ora por ninguém? Tire o medo. O medo paralisa muitas pessoas. O medo é necessário, mas não pode governar a sua vida. Tire o medo e avança para aquilo que Deus te chamou para fazer. Fique de pé comigo em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, amado. Feche seus olhos em nome de Jesus Cristo. Ah, Pai amado. Uma vez mais, ó Deus, diante do Senhor em oração, na noite desse dia, Senhor. Que vergonha, Senhor, que vergonha. Que vergonha é, Senhor, a minha vida, o quanto eu tenho entregado de mim ao Senhor, e quanto eu tenho oferecido ao Senhor. Oferecido a Ti o coxo, o manco, o cego, e querendo que o Senhor ainda aceite esse sacrifício. Por isso, Deus, no nome de Jesus, me perdoa, Senhor. Tenha misericórdia. Ó Deus, não olhe para mim de fato com um olhar de ira, mas, ó Deus, com um olhar de misericórdia. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Deus, de tudo aquilo que nós fizemos sem amor. Tenha misericórdia, Deus, de tudo aquilo, Deus, que nós oramos, fazemos, visitamos, entregamos, ofertamos, Deus, sem de fato, ó Deus, o selo, a piedade, a devoção. Pai, no nome de Jesus, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa aquecer novamente aquela chama do primeiro amor. Deus, em nome de Jesus, impacta, Senhor,
os corações nessa noite. Tira, Deus, da zona de conforto, Deus, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor. Levante, ó Deus, como atalaias nessa noite. Faça deles, Senhor, uma tocha viva, tirada do teu altar. Que eles possam ser inflamados pelo teu Espírito. Que eles possam ter a sensibilidade de ouvir a tua doce voz. Que eles possam sentir o toque do teu Espírito Santo. Nós somos carentes, ó Deus, dependentes da direção do teu Espírito. Por isso, Deus Santo, vai nos guiando nesse deserto, Senhor. Ó Deus, nesse tempo vil, nesse tempo, ó Deus, de um esfriamento universal. Pai, no nome de Jesus, que a gente não venha ser acometido, ó Deus, com essa frieza, Senhor. Que essa profecia não seja parte da nossa vida. Que possamos, ó Deus, ser aqueles que vão estar firmes e constantes da tua presença, Pai. Que a gente não seja as virgens nécias, mas que a gente seja as prudentes, Senhor. As sábias, que vão estar com a lâmpada cheia do azeite do Espírito Santo. Deus, no nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa movimentar os seus, sacudir os seus, se na verdade for. Senhor, de fato, Deus possa fazer como o Senhor fez com Jonas, quebrar os projetos até se necessário for, para que o seu propósito venha a ser cumprido, Deus. Eu oro a Ti, Deus, pedindo, clamando, intercedendo, Senhor, que o Senhor nos dê toda a direção, que o Senhor nos use como ferramenta, nos leve sim, Senhor, aos perdidos, nos leve sim, Senhor, àqueles que estão necessitados da Tua graça, de ouvir a Tua voz, como Paulo, o procônsul, que estava lá, querendo ouvir a palavra, e tinha alguém do lado dele que queria impedir, aquele mágico Bar Jesus, Senhor. E Paulo, cheio do Espírito Santo, interveio naquela ação. Que a gente venha, Deus, em nome de Jesus Cristo, tirar todo aquele, ó Deus, que impede pessoas de ouvir a Tua palavra. E que nós, cheios do Espírito Santo, possamos, Deus, cumprir o ídolo do Senhor. É o que eu oro, Deus, pedindo por mim, pelo Teu povo, pela Tua igreja, por todo aquele que crê, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Deus, cheios de ousadia como Estevão, cheios do Espírito Santo como Elias, como Eliseu, como Jeremias, como, Senhor, Ezequiel, como Isaías, Senhor, que se prontificou e falou: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Conta comigo, Senhor, por favor, conta comigo, Senhor. Eu sei que o Senhor não precisa de mim, mas por favor, conta comigo, Senhor, eu estou à disposição. Eu quero Te servir, Jesus. Quero ser o Teu servo fiel. Quero ter testemunhos para contar, para engrandecimento do Teu nome e para avanço do Teu reino, Senhor. É o que eu oro nessa noite, certo da vitória, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe. Se você não decidir, amém. Amém. Que a vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E operando o nosso Deus, foi Ele que operou. Ninguém pode pedir a todos a paz do Senhor. Uma noite maravilhosa, em nome de Jesus Cristo.